Defesa Caro-Kann, variante das trocas sistema Causbar. E4, C6, defesa Caro-Kann, D4, D5. Depois de E toma D5, C toma D5, entramos na variante das trocas. Se C3 é 6, essa é a famosa formação Causbar. As brancas têm maioria na ala da dama e as negras minoria. E claro, na ala do rei o inverso. É uma formação que pode chegar em muitas sequências. Por exemplo, no gambito da dama, depois D4, D5, C4, E6, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E toma D5, C toma D5, chegamos na mesma formação invertida. Agora as brancas que têm um peão central de E e as pretas que têm um peão de C. E quem tem a minoria na ala da dama são as brancas. Na posição que nós chegamos, quem tem a minoria é as negras. Depois entraremos em detalhes dos planos alternativos, mas o plano principal dessa variante é: as brancas vão colocar um cavalo em E5, cavalo F3, E5, bispo em D3 e pressionar as negras na ala do rei tentando atacar. E as negras vão desviar a atenção para esse plano, fazendo o famoso ataque de minoria, avançando o peão A e B. Vamos seguir na partida para ficar mais claro. Depois de bispo D3, cavalo C6, C3, cavalo F6. Aqui é muito normal jogar bispo F4, como na famosa partida Fischer e Petrosian, Belgrado, 1970, quando esse plano começou a ser bastante utilizado, com a ideia do Fischer. O Ivanchuk jogou H3, que é outro lance lógico, cercando o bispo de C8, que não pode sair nem para F5 nem para G4, e se as negras jogam E6, esse bispo fica preso do lado de dentro da cadeia. E5 é uma opção para as negras evitarem o que ocorreu na partida. Depois de D toma E5, cavalo toma E5, as negras aceitam jogar com o peão isolado para ficar com o jogo mais livre, como aconteceu em Radjabov e Ivanchuk 2008, que acabou empatando. Nas partidas que quem tem o peão isolado central tem melhor desenvolvimento, isso não é um grande problema. Aqui as negras seguiram G6, vamos seguir a partida de Ivanchuk e Riazantsev na Rússia em 2008. É muito comum nessa posição jogar cavalo F3. Depois de bispo G7, dama C2, roque, cavalo E8, torre E1, sempre a estratégia de segurar E5, cavalo D6, dama B3. O Ripka aqui recomenda bispo E6, um lance estranho, mas bom. Ripka é um poderoso programa de xadrez. E6 nós vamos seguir uma partida do Beliavsky. Bispo F4, B6, cavalo A3, bispo B7, dama D1, torre C8, cavalo C2, cavalo A5, dama C1. As negras vão sofrer o ataque depois da troca dos bispos de casas negras. Cavalo de AC4, torre B1, B5, bispo H6, A5. O plano das negras é continuar a pressão na ala da dama, tentando desviar a força do ataque das brancas. Depois de bispo toma G7, rei toma G7, B3, cavalo B6, cavalo E3, com F5, as negras cortaram totalmente a possibilidade de ataque com auxílio do bispo de D3, mas enfraqueceram muito as casas C5 e E5. Vamos ver como Beliavsky explorou isso brilhantemente. Depois de cavalo D1, cavalo E4, sacrificando o peão de B para iniciar um ataque na ala do rei. Bispo toma B5, G5, bispo D3, F4, cavalo D2, expulsando a peça mais importante das negras. Depois de cavalo toma D2, dama dama F6, dama E2. Agora nós vamos ver o problema do debilitamento da estrutura de peões. O Beliavsky vai invadir a posição por E5 e C5. Torre de C8, dama H5, criando condições de ataque. Dama H6, dama toma H6, rei toma H6, nem trocando as damas vai impedir a invasão. F3, rei G7, cavalo F2, cavalo ameaça passar, as negras evitam com H5, torre E5, rei H6 defendendo de G5, torre de B1, agora a debilidade está muito exposta, torre F6, bispo B5, torre E7, cavalo D3, entrando na outra casa fraca, bispo C8, cavalo C5. Agora as negras estão na posição ultra passiva e perderam rapidamente depois de cavalo A8, bispo C6, cavalo C7, bispo toma D5, um truque tático aproveitando
a coluna E. Claro que esse cavalo toma bispo D5, torre toma e a torre de E7 está caindo. Depois de cavalo B5, cavalo A4, torre E7, bispo C4, o Ermenkov sacrificou, melhor, abandonou contra o Beliaško em 1970. Beliaško com as brancas, brilhante partida. Depois de G6, bispo F4, bispo G7, cavalo D2, roque, cavalo de Gf3, A6, roque, uma posição muito comum que acontece nessa variante. Bispo F5, tentando resolver o problema do bispo. Mesmo debilitando a estrutura de peões, mostrou não ser uma grande ideia. Depois de bispo toma F5, G toma F5, cavalo E5, a mesma estratégia da partida do Beliaško, E6, cavalo toma C6, B toma C6, o Ivanchuk criou debilidades na ala da dama, cavalo B3, como na partida do Beliaško, entrando pelas casas negras, cavalo D7, o cavalo segura a penetração, mas fica muito passivo, torre E1, rei H8, torre E3, A5, A4, impedindo que as negras ativem o jogo na ala da dama, dama B6, torre G3, torre G8, torre B1, defende peão B para pressionar a ala da dama, bispo F6, torre toma torre, torre toma torre. Voltando aqui só um pouquinho, as negras têm que tentar algo ativo, talvez um C5 aqui, porque elas vão ficar amassadas estrategicamente. Depois de bispo F6, torre toma G8, torre toma G8, bispo D6, sempre a estratégia das casas negras, dama D8, dama E2, ameaçando penetração na ala da dama enfraquecida. Se dama B6 agora, pode seguir simplesmente cavalo C5, penetrando direto. Depois de cavalo C5, bispo toma C5, o jogo das negras continua muito sem perspectivas, muitas debilidades. Depois de dama C2, que seria bom também dama C2, impedindo qualquer contra-jogo das negras. Mas seguiu cavalo B6, bispo F4, cavalo C4, cavalo C5, bispo G5, bispo H2, claro, evitando a troca dos bispos de casas negras para explorar exatamente as casas negras, bispo F6, B4, A toma B4, torre toma B4, agora as brancas têm um poderoso peão passado na ala da dama, dama F8, tentando algum tipo de contra-jogo. O Ivanchuk resolve a coisa de uma maneira muito violenta, torre toma C4, nem precisava de tanto, poderia seguir simplesmente com torre B7, dama G7, bispo G3, dama G6, cavalo D3 com grande vantagem posicional das brancas, mas depois de torre toma C4, D toma C4, cavalo D7, dama G7, dama F3, nós vemos a ideia do Ivanchuk clara, eliminando o cavalo, vai cair a ala da dama toda e as negras não têm contra-ataque suficiente para parar esse plano. Dama H6, bispo D6, torre D8, dama toma C6, dama C1, cheque, rei H2, bispo G5, dama C7, e aqui as negras não deveriam devolver a qualidade direta, deveriam jogar rei G8, melhorando o rei um pouquinho. Por exemplo, depois de bispo E5, torre toma D7, dama toma D7, bispo F4, cheque, G3, bispo toma E5, D toma E5, dama toma C3, ainda tinha algumas possibilidades de sobreviver, apesar de estar inferior. Depois de torre toma D7, seguiu dama toma D7, bispo F4, cheque, G3, bispo toma D6, dama toma D6, e nessa linha as brancas estão ameaçando mate. Não dá tempo de tomar em C3. Depois de rei G7, dama E5, cheque, rei G6, D5, quebrando o que sobrou da estrutura de peões das negras. As negras podiam tentar algo como dama C2, mas ainda não teria muita salvação. Depois de E toma D5, estão completamente perdidas. A3, dama A3, H4, ameaçando H5. H5 para não deixar, dama toma D5, dama toma C3, agora é tarde, A6, dama C2, dama C6, rei G7, dama C5, defende os peões e ataca os negros, dama 2, A7, dama 1, dama E7 ameaçando dama G5, F4, G toma F4, C3, dama E5 cheque, e vai ser inevitável a promoção defendida depois de dama E4 cheque ou de dama B8 cheque se o rei descer para a primeira fila. Lembrando que vocês pegam as análises completas no site www.casadexadrez.com.